Glória a Deus. Como Danilo falou, nós já temos falado sobre várias pessoas que clamaram. E quando Danilo falou que era para falar sobre uma pessoa, eu falei, meu Deus, quem, né? Eu vou falar tanta gente que clamou. E lembrei dessa passagem, não sei quem conhece, quem já ouviu falar, é uma pessoa um pouquinho incomum, que é o cego Bartimeu. Era uma pessoa que, à vista das outras, ninguém dava nada. Não sei vocês, mas muitas vezes quando a gente passa por uma pessoa assim, que está caída à beira do caminho, a pedir dinheiro, a gente até desvia, né? Imagina 2000 anos atrás, numa cultura em que se a pessoa era cega, se ela tinha ficado cega ou nascido cega, é porque tinha algum pecado, se a família tinha pecado ou a pessoa tinha pecado. E numa estrutura extremamente religiosa que era 2000 anos atrás, Israel, as pessoas que passavam por aquele homem, algumas sentiam desprezo, a outras falavam, coitado, pecador, deixa eu dar aqui uma moeda para ele para ajudar. Mas foi essa pessoa que ninguém dava nada, que não via, que tinha uma condição muito complicada, que não tinha dinheiro, que tinha que pedir dinheiro na rua para sobreviver. É essa pessoa que tem imensas coisas para nos ensinar hoje. Isso que nós vamos falar sobre o clamor do cego Bartimeu. Eu queria que a gente abrisse a Bíblia lá em Marcos 10, 46 ao 52. Esse homem tem tanto para nos ensinar que a história dele foi citada em 3 dos 4 evangelhos. Ou seja, Jesus queria mesmo que a gente ouvisse falar do cego Bartimeu. Jesus queria mesmo que a gente aprendesse algo com ele. Então eu vou ler aqui com vocês, quem achou aí na Bíblia, Marcos 10, do 46 ao 52. Diz assim: chegaram a Jericó. E quando Jesus ia sair da cidade com os discípulos e muito povo, eu quero que vocês pensem numa multidão, porque naquela época Jesus já fazia muitos milagres, Jesus já curava, ou seja, as pessoas queriam seguir Jesus, havia uma multidão atrás de Jesus. Estava quem? Estava um cego chamado Bartimeu, filho de Timeu, a pedir esmolas à beira do caminho. Mal o cego ouviu dizer que era Jesus de Nazaré, que por ali passava, pôs-se a clamar muito alto: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Muitas pessoas repreendiam-no e mandavam-no calar, mas ele continuava ainda mais alto: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Então Jesus parou e mandou-o chamar. Foram chamá-lo e disseram-lhe: anima-te e vem daí que ele está a chamar-te. O cego atirou a capa para o lado, levantou-se e caminhou para Jesus, que lhe perguntou: que queres que eu te faça? Ele respondeu: ó mestre, queria voltar a ver. Jesus disse-lhe: está bem, a tua fé te salvou. E naquele mesmo instante Bartimeu ficou a ver e seguia também com Jesus pelo caminho. Então, como eu falei para vocês, Bartimeu, cego, pedinte, uma pessoa que com certeza já tinha sofrido muito na vida em relação a desprezo, em relação a fome, em relação a frio, tantas outras coisas que a gente pode pensar quando a gente vê alguém na rua e dá aquele aperto no coração. Quero que vocês imaginem esse Bartimeu, mas essa pessoa teve uma vida transformada por Jesus. Por quê? É o que a gente vai ver agora. 8 pontos, 8 lições que nós podemos aprender com a vida de Bartimeu, que se a gente fizer isso na nossa vida também vai poder ser transformada. Tem muito a nos ensinar sobre clamor e sobre fé. Primeira coisa, Bartimeu não perdeu a oportunidade. Lá no versículo 47 diz: mal o cego ouviu dizer, que ele não via, mas ele ouvia. Quando ele ouviu dizer: Jesus passa por aí, ele, opa, Jesus? Mal ele ouviu dizer, ele não esperou: ah, Jesus, se quiser me curar, ele que vem aqui. Que Jesus sabe quem eu sou. Tem muita gente que é assim, né? Eu ir para a igreja? Não, Jesus sabe onde é o endereço, a minha morada, onde é a minha casa. Se ele quiser, ele que vem aqui. O Senhor Jesus, se quiser, ele que venha me tocar. Não, ele não perdeu a oportunidade. Não sei se vocês sabem, mas Jericó, que é essa cidade onde era o cego, Jesus só tinha ido lá uma vez antes, que foi quando ele foi tentado no deserto. Essa foi a segunda vez que Jesus foi para lá e Jesus nunca mais passou por lá. Enquanto ele viveu em terra, claro, né? Mas imagina só se o cego tivesse naquele momento um bocadinho mal disposto. Ah, não dormi bem essa noite, acho que foi muito corrida, eu vou deixar para uma próxima vez. Quando Jesus vier outra vez, eu vou me levantar e vou pedir para ele me curar. Ele tinha tido uma segunda oportunidade? Não. Muitas vezes na nossa vida, Jesus vai nos dar uma oportunidade, uma chance.
Ou a pessoa se desperta e levanta e fala, é meu momento, é minha oportunidade agora, ou passou, meu irmão, passou, já não tem outra chance. Então nós temos que estar atentos às oportunidades que Deus nos dá. Ele era a oportunidade da vida dele. Jesus estava passando perto dele. Eu não sei se era muito perto, mas ele ouviu falar, Jesus está a passar, e não perdeu a oportunidade. Bartimeu viu naquele momento a sua oportunidade de mudança de vida e saiu da inércia. Sabe o que é o problema de muito crente, de muito cristão hoje em dia? É que ele fica na inércia. Ele fala assim, não, estou aqui. Como eu falei, né? Jesus, se quiser, Ele que vem até mim. As coisas têm que vir do céu para mim. E a pessoa não se move. Jesus quer que você se mova. Para Ele dar um passo à sua direção, Ele vai querer primeiro que você coloque o pé. Quando o povo passou pelo Mar Vermelho, o que Deus disse para Moisés? Pisa, que eu vou abrir o mar. Se ele não tivesse pisado, o mar não teria aberto. Ou seja, tem coisa na nossa vida que antes do Senhor fazer, eu vou ter que tomar uma atitude, uma posição. Então, meu irmão, faça como Bartimeu, saia da inércia. Não perca a oportunidade que Jesus te dá. Outra coisa, ele tinha conhecimento sobre Jesus. Hoje, quando a gente fala Jesus, toda a gente sabe quem é Jesus, ou pelo menos grande parte das pessoas sabe. Ah, sim, Jesus. Jesus é Deus, Jesus filho de Deus, Jesus morreu na cruz. As pessoas têm pelo menos uma vaga ideia de quem é Jesus. Mas naquela época, Jesus tinha iniciado o ministério dele. E naquela época era boca a boca. Com certeza as pessoas iam falando, olha, tem um tal de Jesus de Nazaré que anda por aí curando. Como eu falei, ele era cego, mas ele ouvia. Ele deveria ouvir aí os boatos. E ele, penso eu, né, que com o conhecimento, com a limitação que ele tinha, ele falava, mas quem? Jesus, fala mais, fala para mim o que ele tem feito, que eu quero saber o que ele tem feito. Provavelmente ele ouvia ali na beira do caminho as pessoas falando, olha, esse Jesus cura, olha, esse Jesus liberta, olha, esse Jesus tem feito coisa que ninguém nunca fez. E aquilo foi gerando fé no coração dele. E ele creu, ele acreditou, porque se ele não acreditasse que Jesus era filho de Davi, que era o filho de Deus que poderia curar, ele não tinha clamado, ele não tinha feito o que ele fez. Então, de alguma forma, mesmo com a sua limitação e condição, Bartimeu sabia quem era Jesus. E o mais importante, não só que ele soube quem era, ele creu. Sua disposição em saber, em ouvir e em crer trouxe para si o milagre. Porque se ele tivesse ouvido e falado, ei, mais um profeta desse aí, deixa para lá. Não, ele procurou saber. Fale-me mais desse Jesus, eu quero saber. E quando ele soube que Jesus estava passando por ali, ele falou, é o meu momento, não perdeu a oportunidade. Como ele sabia quem era Jesus, ele tinha fé que Jesus podia fazer o que fez, que foi curá-lo. Ele se levantou e o terceiro ponto, que é o que a gente vai falar agora, ele clamou. Tá aí a chave. Nós temos falado esses dias, o Danilo tem gravado aqueles vídeos todos os dias. Semana passada nós também falamos sobre pessoas que clamaram, que choraram por si, pelo povo. E aqui com Bartimeu não foi diferente. A questão é que ele precisava clamar pela sua condição. A palavra diz no versículo 47, ele pôs-se a clamar muito alto. Vocês podem imaginar essa cena? Ele não falou assim, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus sabia que ele estava ali? Com certeza. Jesus sabia da condição dele? Sim, Jesus sabe de todas as coisas. Jesus sabia o quanto ele queria ser curado. Mas pergunta para vocês, se ele não tivesse clamado, vocês acham que Jesus teria ido lá? Pode ser que sim, pode ser que não. Pode ser que Jesus tivesse passado, mas o que chamou a atenção de Jesus foi que ele clamou, foi que ele gritou. Não só chamou a atenção de Jesus, chamou a atenção de todos ao redor. Porque ele não falou assim, Jesus, não, ele clamou, Jesus, filho de Davi, até Jesus ouvir. Até Jesus falar, não, eu tenho que parar porque essa pessoa está clamando tanto que eu tenho que ir lá ouvir. Eu penso que desde a primeira vez o Senhor ouviu, mas que o Senhor queria que ele clamasse. O Senhor queria ver qual que era a insistência, qual era a persistência, qual era o desejo dele. Agora a questão, ele sabia da sua necessidade, ele sabia da sua condição, por isso ele clamava. Eu coloquei ali, sabe por que muitas vezes nós não clamamos? Sabe por que muitas vezes nós não oramos por nós, pelos outros, porque a gente não clama? Porque a gente não tem noção da nossa condição. A gente acha que a gente é muito bom, que a gente é muito bonito, que a gente é muito certinho. Ah não, o mendigo lá, o morador de rua precisa clamar. Ah, Bartimeu com certeza precisava clamar, mas eu não. Olha para mim. Ah, olha, Jesus já me deu tudo. Não. Nós precisamos tanto quanto Bartimeu clamar, porque nós temos uma condição hoje de necessidade de Jesus.
A gente de pensar que se não for Jesus na nossa vida, nós não temos nada. Então, com a mesma intensidade que ele clamou: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Essa é o clamor, essa é a intensidade que a gente tem que clamar também. Temos que olhar para nós mesmos e falar: Jesus, abre os meus olhos. Hoje a gente cantou muito: abre os meus olhos, eu quero te ver. Abre os meus olhos para que eu possa ver que sem o Senhor eu não sou nada. Sem o Senhor eu sou pobre, miserável, cego e nu. Como a igreja lá do Apocalipse fala: Senhor Jesus, eu preciso do Senhor. Quem aqui precisa de Jesus? Quem aqui precisa clamar pelo Senhor? Quero que você tenha esse clamor no seu coração. Nós vamos ter um momento depois para clamar, para orar. Mas eu queria que você pensasse: tem muitas vezes na nossa vida que você vai ter que... mas Jesus não é surdo. O Daniel falou isso muitas vezes. É verdade, Jesus não é surdo. Deus não é surdo, Ele sabe. Ele sabe até quando você sussurra bem quietinho no seu coração. Mas tem momentos que Ele quer que você clame, que Ele quer que você grite, que Ele quer que você chame a atenção dEle de alguma forma. Então esteja atento, não perca oportunidade. Se for necessário gritar, meu irmão, grita. Se for necessário chorar, chora. Mas não deixa Jesus passar perto de você e você continuar da mesma forma. Não deixa Jesus passar perto de ti e tu continuares assim: fazer o quê, né? Reclamar da vida. Porque quando tá sol é porque tá sol, quando tá chuva é que tá chuva, e quando é que tem areia é porque tem areia no ar. Não deixe Jesus passar e a sua vida continuar da mesma forma. Outra coisa é: ignorou a multidão. Como eu falei, ele não estava sozinho. Agora eu quero que vocês pensem: como Jesus estava ali, havia os doentes, havia as pessoas necessitadas, haviam as pessoas... Vocês acham que era só ele que precisava de um milagre ali naquela multidão? Do lado dele deveria ter tudo quanto é tipo de gente doente. Geralmente quando tem uma meia dúzia de pessoas, já tem uma que precisa de oração por enfermidade. Agora imagina uma multidão de gente, o tanto de gente que não precisava de um milagre de Jesus ali. E como eu falei, o clamor dele fez toda a diferença, porque ele conseguiu chamar a atenção de Jesus diante de uma multidão. Agora, a multidão não estava muito contente, ele estava ali aos berros, não. A multidão queria o calar. A Bíblia diz: muitas pessoas repreendiam-no e mandavam-no calar. Tipo, estás a brincar o quê? Estás a pensar que estás na tua casa? Estás aqui a gritar? Não, ele continuou, ele falou: não quero saber. A Bíblia diz ainda que ele gritava mais alto. Está incomodado? Agora que eu vou gritar mais ainda, que se eu estou chamando a atenção de um ou outro, pode ser que eu chame a atenção de Jesus também. A multidão representa algo que te impede de clamar. Obviamente que hoje em dia a nossa multidão não são as pessoas no meio da rua. A multidão pode ser o quê? Falta de fé. Você começa a orar, começa a clamar e vem aquela dúvida na tua cabeça: será? Será que Jesus vai me ouvir? Será que o meu milagre vai acontecer? Será que eu estar aqui a orar 21 dias vai resolver alguma coisa na vida do fulano de tal, que tem um coração duro igual uma pedra? E pode vir aquela dúvida. A dúvida pode ser a multidão querendo te calar. Para de orar por isso aí não tem jeito. Ou falta de prioridade. Acabou o dia e você ainda não orou pelas pessoas do seu cartão. Acabou o dia e a gente não conseguiu ter um tempo com Deus. Isso pode ser a multidão falando para você: olha, você tem outras coisas para fazer, é o teu trabalho, é o teu estudo, é a tua vida, vai correr atrás das tuas coisas. Ou o diabo ali sussurrando outras prioridades. Aí quando você se lembra que Jesus está ali, que você precisa clamar, o dia já acabou. Estou tão cansado, amanhã tem que trabalhar, vou clamar aqui 1 minuto do meu dia. A gente tem que tomar cuidado, que a falta de prioridade pode ser uma multidão ali querendo nos calar. Ou então problemas externos. Às vezes os nossos dias são para esquecer. Às vezes a gente acorda, é problema de manhã, de tarde, de noite. E aqueles problemas querem tirar a nossa atenção, querem tirar do foco. Outra coisa é depressão, muitas vezes aquela tristeza. Tipo, quem sou eu? E aquela depressão acaba te levando a não querer orar, não querer buscar, não querer clamar, a querer te distanciar, ou até mesmo preguiça. Imagina se aquele cego fosse preguiçoso. Imagina se Bartimeu falasse assim: tá tão bom ficar sentadinho aqui na minha capa, vou ficar a gritar. E a multidão falava para ele: cala-te. Ele falava: é verdade, vou ficar aqui no meu canto. Eu não vou me cansar a minha voz, não vou desperdiçar aqui o meu tempo. E é muitas vezes o que o diabo quer colocar na tua cabeça. Para que ficar orando? Para que ficar clamando? Não sabes nem se Deus está a ouvir o teu clamor.
nós temos que tomar cuidado em relação a isso. Assim como Bartimeu, não devemos parar de clamar diante das dificuldades e diante da pressão. O inimigo quer calar-nos, pois sabe que Jesus ouve o nosso clamor. Se ele tivesse clamado uma vez, e quando as pessoas mandaram no calar, ele tivesse parado, pode ser que Jesus não voltaria. O que fez Jesus voltar foi a persistência, foi a insistência. Eu não vou parar. Jesus não ouviu no primeiro, eu vou clamar na segunda. Não ouviu no segundo, eu vou clamar na terceira. Não foi no primeiro dia que a minha oração foi respondida. Não foi na primeira campanha, mas vai ser agora. Ele cria. Não foi na primeira nem na segunda, eu vou clamar até Deus me ouvir. Até a minha oração ser respondida. Irás ouvir as vozes. Para que esse exagero? Não sei, já ouvi isso. Para que esse exagero, essa gritaria, né? Preciso de tudo isso? Ora aí quietinho. Fica aí quietinho na tua que Jesus escuta. Não. Às vezes é preciso exagero, sim. Às vezes é preciso fazer coisas que vão escandalizar os outros, mas que vai chamar a atenção de Jesus. Ou então, ninguém está te ouvindo. Para com essa coisa de igreja. Ninguém vê, ninguém valoriza, ninguém... Não, Deus valoriza, Deus vê. Pode ninguém ver, Ele vê. Não temos de nos importar, devemos focar no nosso clamor. E uma outra coisa que a gente já falou também Ele chamou a atenção de Jesus. No versículo 49 diz: então Jesus parou e mandou chamar. Foram chamá-lo e disseram: anima-te e vem daí aquele que está a chamar-te. Como eu falei, no meio daquela multidão devia ter todo tipo de gente que precisava, mas Jesus chamou o cego, pedindo que ninguém dava nada, que a multidão mandava calar, foi ele escolhido. Por quê? Porque ele clamou, chamou a atenção de Jesus. Na Bíblia, a Bíblia nos conta, né? Eu acredito que a Bíblia nos conta resumidamente o que Jesus fez, porque os 3 anos de ministério não caberia tudo em livros o que Jesus fez. Mas não foram muitas pessoas que chamaram a atenção de Jesus. Não foram todas. Numa multidão de gente que seguia Jesus, uma ou outra chamaram a atenção. E a gente tem que reparar nessas pessoas que chamaram a atenção de Jesus. O que elas fizeram de diferente, que diferenciou elas do resto da multidão, clamaram, tiveram fé. Todas as pessoas que Jesus curou, ele falava assim: tua fé te salvou. E ou seja, Jesus poderia fazer, sim, mas a pessoa tinha fé para que Jesus fizesse. Então, Jesus parou e mandou chamar. Essa fez toda a diferença. O clamor de Bartimeu chamou a atenção de Jesus, assim como o clamor de tantos homens e mulheres que nós temos visto e ouvido nesse período de jejum. A questão é, nós aqui hoje somos um povo de Deus. Se juntarmos todas as igrejas, nós somos uma multidão de gente, de homens e mulheres de Deus. Se juntar o pessoal que clama, nós somos ainda imensos. Agora, no meio desses imensos, dessa multidão, quem é que vai chamar a atenção de Jesus? Hoje nós estamos aqui, eu lembro do pastor Paulinho que ele falava uma frase, eu nunca esqueci, que ele falou assim: Deus precisa de uma pessoa. Deus precisa de um. No meio de uma multidão, Deus precisa de um que vai clamar, que vai chorar, que vai fazer a diferença, que vai chamar a atenção dele. Quem que é essa uma pessoa? Daqui, se Deus pudesse uma pessoa que vai clamar. Não é porque Deus escolhe, porque Deus escolheu só o Bartimeu, coitado dos outros cegos que na época devia ter mais uns tantos. Não. Por que ele foi escolhido para ser curado e não os outros? Porque ele fez a diferença, porque ele tomou uma atitude que se calhar os outros não tomaram. O outro ponto, saiu da sua zona de conforto. No versículo 50 diz assim: o cego atirou a capa para um lado, levantou-se e caminhou para Jesus. Bartimeu saiu da sua zona de conforto, da comodidade, do que lhe era comum. Levantou-se diante do chamado de Jesus. E muitas vezes a gente tem dificuldade até de sair da nossa cama de manhã. Muitas vezes a gente tem dificuldade de levantar do nosso sofá para orar durante a semana. Muitas vezes a gente tem dificuldade de nos levantar para a vida, para falar: Senhor, me ajuda a seguir nesse outro dia. Ele tinha todos os motivos para ficar sentado lá à beira do caminho. Era aquela pessoa que, como a gente falou no início, não tinha nada. Mas quando Jesus chamou, ele se levantou. Deixou a capa para o lado, que eu acho que era tudo que ele tinha, que naquela época o governo dava uma capa para quem não tinha nada, pelo menos uma capa tinha, para se aquecer, para deitar no chão. Deixou o que ele tinha e falou: é pouco, mas vai para lá, e foi correndo para Jesus. E lembrando que ele não via, não é? Ou seja, provavelmente as pessoas foram guiando: vai lá que ele está te chamando, vai lá, é por aqui. Levaram ele até Jesus. Mas o importante é que ele saiu. Ele já tinha feito uma parte, né, de gritar, de clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Na hora que Jesus chamou, ele teve que se levantar e ir até Jesus. Muita gente até vem para a igreja,
Muita gente até clama, mas na hora que Jesus pede para você dar um outro passo, o segundo passo, não. Já fiz o suficiente, já fiz a minha parte, já era para vir para a igreja, já vim. Agora, ficar orando pelo cartão 21 dias, aí já, não, demais. Tô brincando. Mas a questão é que tem muita gente que dá um passo, mas quando Jesus chama para dar o segundo, já não dá. Jesus vai te chamar nessa manhã, o que vai te fazer? Muitas vezes Jesus nos chama até na hora que a hora menos propícia, porque geralmente quando a gente está aqui na igreja é a hora que a gente quer que Jesus chame, né? Mas se Jesus te chamar às 3 da manhã, de domingo para segunda, ou uma noite parecida com essa, que toda a gente dormiu menos 1 hora, toda a gente cansada, eu olho para umas carinhas aqui, assim, eu percebo, eu entendo, se eu tivesse sentado eu ia estar assim também. Mas agora eu penso, você vai chegar a casa agora, vai almoçar, alguns vão estudar, outros vão para os FA, outros vão trabalhar. Chega a hora da noite, quando eu falar, finalmente vou dormir, que amanhã pego firme, segunda-feira, a hora que tu deitas na tua cama, se Jesus fala, Pedro, Amélia, o que tu fazes? Fala, Jesus, agora não. Era para o Senhor ter falado comigo lá no culto, que era a hora que eu estava lá, pronto para ouvir. Muitas vezes Jesus vai te chamar na hora que não é propícia para ti, pelo menos, para ver até onde está a tua disposição em se levantar, em orar, em buscar. Que às vezes a gente quer que a coisa seja feita do nosso jeito, né? Eu penso que o cego podia ter falado, mas o cego aqui sou eu, Jesus que tem que vir até mim. Eu estou aqui clamando, ele sabe onde eu estou. Não, ele tem que se levantar aí. Jesus quer sempre a nossa atitude, nossa disposição, confrontar o nosso comodismo, a nossa inércia, como eu falei, né? Sair do que é comum, sair da nossa zona de conforto. Não podia ser confortável aquele lugar, porque provavelmente ele estava sentado no chão ali, Augusto. Mas era cômodo para ele, era comum para ele. E muitas vezes as pessoas estão vivendo uma vida miserável, uma vida que não é boa, mas infelizmente o ser humano acostuma com tudo. Costuma até com o que é ruim. Então Jesus hoje nos chama, sai desse lugar onde você está, não é isso que eu tenho para ti. Sai, ouve meu chamado, anda, vai ser difícil no início, mas vai custar um bocadinho, mas vai valer a pena. Sai daí, sai desse lugar que eu tenho algo melhor para você. O 7º ponto é, ele teve sabedoria no que pediu. Essa hora muitas vezes a gente fala que Jesus tem senso de humor, né? Porque vem uma pessoa cega e Jesus pergunta assim para ele, o que queres que eu te faça? Mas eu penso assim, Jesus deu para ele escolha. Ele podia ter falado, Jesus, eu quero ficar rico. Porque aí se ele ficasse rico, ele não ia precisar trabalhar, não ia precisar pedir dinheiro, não ia precisar de nada, porque ele ia ter gente para servir ele o tempo todo. Mas a questão é, Jesus lhe perguntou, o que queres que eu te faça? Ele respondeu, mestre, queria voltar a ver. Como eu escrevi ali, né? Parece óbvio o que ele pediria, mas ainda assim Jesus deu a escolha. Só que eu quero que a gente saia um bocadinho do cego Bartimeu e coloque isso na nossa perspectiva. Ele poderia ter pedido qualquer coisa, não é? Mas com a sabedoria ele pediu algo que mudaria sua vida para sempre. Visão, voltar a ver. Espiritualmente, há muita gente cega, muita gente com a visão embaçada, que não tem visão espiritual. E quando Jesus chega para ele e pede, o que tu queres? Ele fala, Senhor, eu quero um emprego melhor. Senhor, eu quero dinheiro, eu quero carro, eu quero isso, eu quero aquilo. Começa a pedir um monte de coisa e menos Jesus abre os meus olhos. Eu quero ver, quero ter visão, eu quero ter noção espiritual de para onde eu vou, o que eu estou fazendo da minha vida, onde eu estou pisando, se esse é um bom caminho, se esse é o meu caminho, se as coisas que eu tenho feito são direitas ou não. Bartimeu, ele não perdeu o foco do que ele realmente necessitava. E às vezes nós não sabemos o que nós precisamos. E quando a gente tem um encontro com Jesus, quando Jesus passa, a gente clama, depois Jesus nos chama, a gente ignora a multidão, aquele caminho todo, quando a gente chega diante de Deus, eu tenho a minha oportunidade ali, tem gente que pede a coisa errada ainda. Que fala, não, meu filho, não, dinheiro não é tudo nessa vida. Tem muita gente quando chega, passa por esse caminho todo, ainda pede a coisa errada. Então que a gente tenha sabedoria. Quando a gente estiver nesse lugar, quando a gente estiver nesse encontro com Deus, pedir pela coisa certa. Pedir por algo que é eterno, algo que não vai passar nessa vida. Tem muita gente que só se preocupa em pedir coisa que quando ela morrer vai ficar tudo aqui. E não se preocupe em pedir algo que é eterno, que atrás não vai corroer, que o ladrão não pode roubar.
Então que quando você estiver diante de Deus, que tiver a sua oportunidade, peça por coisas eternas. Peça pela vida dos outros. Peça pela sua vida. No caso, ele pediu pela vida dele. Senhor, abre os meus olhos. Obviamente, né? Olhos naturais. Mas nós temos a oportunidade diante de Deus. Fala, Senhor, abre os meus olhos espirituais. Tira o que embaça. Tira, Senhor. Porque às vezes eu tô vendo ali o cisco no olho do meu irmão e tem uma trave no meu. Tira, Senhor. Abre os meus olhos. Limpa a minha visão. E outro e último é receber o seu milagre pela fé. Tudo pela fé. A vida cristã, tudo pela fé. Porque nós vemos Deus? Não vemos. Nós cremos que Ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Mas alguém aqui já viu Deus? Algumas pessoas têm visão e glória a Deus por isso, mas não é a maioria. A gente não vê Deus. A gente ouve Deus audivelmente. Um ou outro já ouviram, mas eu ainda não ouvi. Mas ainda assim a gente crê que Deus fala conosco. Ele aqui estava tendo Jesus frente a frente, teve esse privilégio. E Jesus disse, ele está bem, a tua fé salvou-te. Naquele mesmo instante ele ficou a ver e também seguia Jesus pelo caminho. Mas hoje nós temos que, pelos olhos da fé, crer que quando Jesus abre os nossos olhos, ele abre os nossos olhos com um propósito. Quando Jesus abriu os olhos dele, qual foi a primeira coisa que ele viu? Jesus. E a partir daquele momento ele começou a seguir Jesus. A fé sempre gera milagre. O objetivo do Senhor de nos abrir a visão é para que possamos segui-lo. Quem aqui quer milagre na sua vida? Em alguma área, na vida da sua vida, na vida da sua família, cura, salvação de pessoas nesses dias que nós temos orado, você precisa de fé. Tudo o que Bartimeu fez foi movido porque ele ouviu falar de Jesus, ele creu que Jesus podia curá-lo. Se ele não tivesse fé, ele não tinha feito tudo isso que ele fez. E muitas vezes, dentro da igreja, a gente crê, mas a gente não crê naquele ponto. Ah, eu creio, mas se Jesus quiser... Não, Jesus quer, mas você quer? Tu queres? Se nós quisermos, se nós aplicarmos o nosso coração... Eu estava até falando na célula, né, essa semana, que em épocas de campanha a gente ora mais, isso é bom. Ou seja, como a gente ora mais, a gente aplica mais fé, a gente vê mais milagre, a gente vê mais coisa acontecer. Se nós orássemos com a mesma intensidade em períodos fora de campanha, o tanto de coisa que a gente não ia ver. Porque eu até comentei que, começando a orar pela minha professora, todas as vezes que a campanha que eu começo a orar por ela, eu tenho alguma oportunidade, ela abre o coração em algumas coisas que eu falo, Senhor, isso só pode ser espiritual. Porque normalmente ela não falaria isso. Se eu orasse por ela fora da altura da campanha, se houvesse algum outro momento que eu jejuasse pela vida de outras pessoas e pela minha vida fora da campanha, o tanto que Jesus não faria. Ou seja, a questão não é a campanha em si, não que não seja importante, a questão é o tanto que eu oro e que eu tenho fé nesse período. Nós temos que orar, falar, Senhor, me dá um coração que crê de verdade, que não precisa só de uma campanha. É claro que às vezes a gente, como ser humano, precisa ali de alguém dar um empurrãozinho, né? Que essa pessoa é o líder, é o pastor que fala, vamos lá orar, gente, vamos lá. Isso é importante. Só que nós precisamos ter esse clamor gerado no nosso coração, não só 2 vezes por ano, não só quando a gente coloca o nome da pessoa lá no cartãozinho, mas sempre ter esse clamor por nós, como o cego Bartimeu foi por ele próprio e pelos outros. Amém? Queria que você ficasse de pé no seu lugar.